Olá pessoal, meu nome é Danilo Sandi e hoje eu vou falar sobre jogos digitais e gamificação na educação. Bom, para começar eu quero trazer essa imagem aqui. Essa é uma imagem do jogo Zelda do Super Nintendo e eu trago ela porque essa foi a primeira vez que eu me lembro e de que eu precisei buscar um conteúdo fora do jogo para resolver um problema do jogo. Nessa época eu era criança, não sabia inglês, no máximo o verbo to be, e apareceu para mim, eu tinha que explorar, né, nesse cenário eu estava interpretando o papel aqui do personagem, que era Link, e que tinha que salvar a princesa. E ele tinha que entrar no castelo, era a primeira missão quando começava o jogo, e eu rodava e não sabia o que fazer. E aí aparecia, o jogo estava programado para aparecer essa frase quando o jogador ficava rodando e não sabia o que fazer, né? E aí, para traduzir, para eu entender o que eu precisava fazer, eu peguei um dicionário, na época não tinha internet, não tinha o YouTube. Eu peguei um dicionário e traduzi palavra por palavra para tentar entender a frase, para ver se eu conseguia resolver o problema. E foi assim que eu consegui resolver e descobri que tinha aí um atalho que dava do jardim de fora para o jardim de dentro do castelo. E traduzindo palavra por palavra. Então foi a partir desse jogo que eu comecei a utilizar o dicionário. Eu tive a necessidade de fazer tradução e isso me ajudou ao longo da carreira aí, a fazer traduções de um modo mais rápido. Então, hoje eu lembro de que essa foi uma das primeiras. Isso aconteceu em outros jogos também, mas essa foi a primeira vez que eu me lembro de buscar, de ter a necessidade de buscar algum conteúdo fora do jogo que me ajudaria na vida posteriormente e que eu tive essa necessidade para resolver um problema do jogo. Então, quando eu olho para isso hoje, eu penso. Essa é uma das potencialidades que o jogo tem. Então, veja, o conteúdo que a gente quer ensinar não precisa estar necessariamente no jogo, mas ele pode ser um motivador para que se busque esse conteúdo para resolver algum problema dentro do jogo. E esse conteúdo que você aprende fica para você e pode ser transposto aí para outros cenários, como foi comigo nesse caso do inglês. Bom, então dito isso, vamos contextualizar um pouquinho aí do cenário atual. Então observe, de 2008 para cá, a 2019, né? Essa foi uma atualização desse ano. O acesso à internet pela população brasileira saiu de 34% para 74%. Ou seja, a gente teve um avanço significativo do acesso à internet com relação ao acesso à internet pela população. Aliado a isso, quando a gente olha como essa população acessa, aqui de 2014 a 2019, hoje no caso, né, o mais atual, 99% desses usuários acessam pelo celular, 42% ainda por computador, 37% TV, 9% por jogos. Então veja, o que aconteceu nesses últimos anos? A população passou a ter mais acesso à internet e ela acessa a internet principalmente pelo celular. E o que tem disponível no celular? O que está disponível na palma da mão aí dessas pessoas? O Google, o YouTube, a Wikipédia e outras plataformas aí que fornecem cursos. Então, se nosso modo de ensinar era um método passivo, ou seja, o professor é o detentor do conhecimento, ele fala, o aluno copia e faz exercício e por aí vai. Esse método ele vai perdendo sentido com o tempo, uma vez que a informação que antes era somente era do professor, digamos assim, hoje ela está na palma da mão do aluno. Então, ainda que a estrutura do conhecimento, a forma de concatenar as informações precise do mediador, a informação está na palma da mão do aluno. Então, quando a gente observa isso, a gente pensa que o método de ensino passivo ele precisa passar por uma alteração, principalmente para se adequar a esse novo perfil de alunos que a gente tem. Então, daí que vem as metodologias ativas, em que o professor ele passa a ter uma função, continua sendo extremamente importante, mas ele é mediador. Então, o aluno passa a ser mais autônomo. E aí a gente pode utilizar, por exemplo, a aula invertida. A gente pode, já que o aluno tem acesso a esse tanto de informação, a gente pode utilizar outras metodologias ativas, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação, que é um pouco do que eu vou falar nesse bate-papo de hoje. Bom, aliado ao fato de que esses alunos têm acesso a celular, internet, pelo menos uma boa parte deles, e o que tem e acesso a esses recursos, como o YouTube, como o Google, a Wikipédia, que é a maior enciclopédia, o maior acúmulo de conhecimento humano escrito de modo colaborativo. Como é que está o engajamento desses alunos? Então, quando a gente olha aqui uma pesquisa de 2016, referente aos resultados de 2015, esse é dos Estados Unidos e Canadá,
com um número quase de 1 milhão de alunos que responderam para avaliar o engajamento na escola. E a gente percebe que, no decorrer das séries, quanto mais avançada a série, de um modo geral, há uma tendência de que o aluno esteja menos engajado na escola. Então, veja, isso é recente, é de 2015 para cá, esses alunos já têm, boa parte deles, acesso à internet. Aquele era um cenário brasileiro, esse é um cenário internacional, mas provavelmente a maior parte desses alunos também já tinha acesso a esses recursos. Agora, voltando para o cenário do Brasil, quando a gente olha o PISA, por exemplo, o nível de proficiência em matemática, 68% dos alunos, então aqui nível 0 e nível 1, 68% dos alunos não têm o nível mínimo recomendado pela OCDE de proficiência em matemática. Esse é um levantamento feito em escolas públicas e particulares, com alunos de 15 e 16 anos, e a gente observa que a proficiência deles é muito baixa em matemática. Eu fiz o recorte da matemática, que é uma área que eu acabo atuando mais, e o reflexo eu sinto mais na universidade, nos cursos de exatas, porém, quando a gente olha a leitura, é 50%, no último resultado. Quando a gente olha ciências, é 55%. Então, boa parte dos nossos alunos não estão com o nível mínimo esperado para as respectivas áreas. E isso não acontece desde agora, não. Se a gente olhar o histórico do PISA, a gente observa que, de fato, houve um aumento aí até 2009, mas depois entrou em estabilidade. Então, nós temos alunos com cada vez mais acesso à internet, com o celular à disposição, com recursos para buscar informação à disposição, muitas vezes menos engajado na escola e com um nível de proficiência nas áreas básicas deficiente. E na faculdade? Como é que isso tem acontecido na faculdade? Bom, esse é um estudo sobre um sensor portátil e o objetivo não era necessariamente educacional, mas essa foi uma das primeiras vezes que foi utilizado um sensor ao longo de uma semana. Aqui teve um aluno voluntário, 19 anos, universitário, e esse sensor foi testado e a ideia é que ele, de um modo discreto, fica aqui no pulso, ele consegue medir a atividade eletrotermal. Basicamente tem a ver com a condutividade da pele quando a gente tem alguma atividade física, cognitiva ou emocional. E aí ele apresenta essa resposta. E o curioso desse sensor, nesse levantamento de uma semana, é o seguinte: observa a atividade desse aluno quando ele está durante uma sala. Então a gente vê aqui laboratório, exercício de casa, dormindo. Em sala, a atividade do sensor é baixa. Dia 1. No segundo dia, é próxima do sono profundo. No terceiro dia não teve. No quarto dia, próxima do sono profundo. No quinto dia também. No sexto dia, parece que a sala foi mais movimentada. Então, o que a gente observa? Mesmo na universidade, pelo menos nesse caso, a gente continua vendo, a gente observa a atividade muito baixa desses alunos. Esse é um caso de um aluno, mas quando a gente dá aula na universidade, a gente sabe que isso acontece muito, principalmente quando a gente usa métodos passivos. Ou seja, aquele que o professor fala, o aluno só ouve, ele está passivo ali na sua atividade. Então, quando a gente observa esse cenário, a gente começa a pensar, será possível que exista uma forma da gente utilizar metodologias ativas para que esse cenário não aconteça, de modo a engajar mais esses alunos, seja no colégio, seja na faculdade, de modo a proporcionar que esse engajamento proporcione uma aprendizagem maior para que a gente amenize o problema lá que a gente detecta no PISA. Então, seria possível utilizar metodologias que modifiquem esse cenário? É claro que os fatores pelos quais acontece o não engajamento dos alunos são diversos, mas a nossa forma de ensinar pode influenciar positivamente nisso? Então é com essa ideia que surge aí a questão do engajamento com os videogames. Então veja, além desse cenário que a gente tem, os nossos alunos, 73,4% dos brasileiros, de modo geral, eles dizem que jogam jogos eletrônicos. Quando a gente vê um perfil dos que jogam mais intensamente, é a maioria, 39% deles, homens entre 16 e 24, no caso 39% tem entre 16 e 24, e a maioria deles é masculina. Quando a gente olha o perfil dos jogadores casuais, que jogam eventualmente, a gente tem 35% entre 25 e 34 anos, e a maioria é mulher, prefere o mobile, o celular, que já está na palma da mão. Então, quando a gente olha esse cenário, esses alunos, olha a faixa etária, esses alunos já jogam, eles estão motivados para outra coisa que não para a escola, que não para a faculdade. Será que a gente pode utilizar esse engajamento natural desses alunos pelos jogos para um contexto de sala, para um contexto educacional?
É daí que vem esse trabalho, que é um trabalho de Maio. Ela fez um review sobre diferentes jogos de diferentes áreas para uma audiência diversificada também, discutindo a questão da possibilidade de utilização de jogos para o ensino em larga escala de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, nesse trabalho, ela discute alguns princípios que os jogos trazem e que a gente poderia aprender com jogos. No caso, ela discute alguns princípios de um pesquisador chamado Guy, que observando o filho jogar, ele percebeu algumas características que o jogo tem que poderiam ser transpostas para a escola. E essa é uma das discussões que é feita nesse artigo. Então, por exemplo, nos jogos, as informações elas não são passadas de uma vez para os alunos. Então, elas são passadas à medida e quando necessário. Então, você recebe uma informação no jogo, uma informação a pedido. Ou você solicita, ou o jogo lhe fornece a informação básica para que você cumpra uma determinada missão. As tarefas nos jogos, elas começam com o nível mais básico. O jogador fica tentando, por tentativa e erro, até ele aprimorar aquela habilidade que é requerida, e depois as dificuldades vão aumentando, exatamente como a gente espera na escola. Além disso, nos jogos tem várias atividades multiplayers, ou seja, em que a gente pode jogar com vários jogadores, interagir, ter essa questão da interação social, competitividade e a cooperação em jogos, entre outras características que os jogos apresentam que poderiam perfeitamente ser transpostos aí para o cenário escolar, que na verdade é desejável e os jogos já trazem essas características. Então, além de fazer essa discussão, esse artigo apresenta alguns desses jogos e mostra as respostas que foram obtidas ao utilizar esses jogos sérios, comparado com turmas que foram turmas clássicas, que não tiveram aplicação dos jogos. Então teve uma saída aí de 7 a 40% de engajamento, variando aí dependendo do jogo. Em especial aqui o New Torx, um jogo de métodos numéricos para graduação de engenharia mecânica. Os alunos passavam em casa o dobro do tempo resolvendo exercícios para o jogo, do que os mesmos exercícios para uma classe tradicional, uma turma tradicional. Além disso, no final eles conseguiram compreender muito melhor a necessidade e o funcionamento dos métodos numéricos e o contexto dele, as aplicações, quando eles utilizaram jogos. Então essa é a discussão que é feita nesse artigo, e pergunta-se no final conhecendo essas vantagens e o fato de que as habilidades do século XXI, algumas delas são trabalhadas a partir dos jogos, como trabalho em equipe, como autonomia, resolução de problemas, raciocínio lógico. Por que jogos não são utilizados em larga escala? Quais são as dificuldades? E ela aponta a dificuldade para produzir jogos, de um modo geral. Então é custoso a produção, ele é multidisciplinar. Então a construção de um jogo para uma finalidade educacional específica é complexo. Muitas vezes a distribuição é complicada, então se você digita no Google, por exemplo, um jogo educacional, você vai ter dificuldade de encontrar. Os mecanismos de busca, eles não favorecem jogos que não têm muita visibilidade. Então normalmente eles apresentam jogos comerciais, não apresentam os jogos educacionais, que aqui eu estou chamando de jogos sérios. Ela apresenta também como dificuldade a questão da avaliação. Então, é complicado avaliar jogos. Cada um desses jogos aqui, cada pesquisador, acaba usando um tipo de avaliação diferente. Eu vou falar um pouco disso no final. Mas é complicado avaliar a efetividade dos jogos para essas finalidades educacionais. E, às vezes, a qualidade do jogo também é uma dificuldade. Então, os jogos sérios costumam ser considerados chatos pelos jogadores. Então, tem essas dificuldades aí, embora existam várias possibilidades, um potencial gigantesco para a utilização desses jogos aí na educação. Só para contextualizar, por jogos eu me refiro a uma atividade social, quer dizer que pode ser compartilhada, ainda que seja single player, um jogador individual, ele pode compartilhar com os colegas. É uma atividade cultural, então depende de um contexto, depende de um momento, de uma dada época. É uma atividade com regras bem definidas, com feedback imediato, que permite uma imersão, ou seja, um estado de fluxo, que seria o estado em que você nada mais importa, apenas aquilo. Então, essas seriam as características aí de um jogo. Um jogo sério, no caso como um jogo educacional, ele tem essas mesmas características, mas o objetivo principal não é entretenimento.
No caso, ensinar algum conteúdo específico. Ok? Então essa seria aí como a gente delimita mais ou menos a ideia de jogos. E eu vou apresentar para vocês alguns desses jogos e algumas potencialidades deles. Então, esse é o New Talks, que apresentou aí um dobro de horas trabalhadas em casa pelos alunos. Então, trabalho aí da Universidade de Illinois, 2009, se eu não me engano. E a ideia era que eram alunos de engenharia mecânica. E a ideia era uma corrida de carro. O jogo, na verdade, a disciplina inteira era uma corrida de carro. Só que não era simplesmente uma corrida de carro como a gente está acostumado. Você usa um joystick, um controle e você pode controlar esse carro. Não. Cada aluno teria um carro e tudo no carro deveria ser programado e enviado para o servidor. Então, se o carro andava, era porque o aluno calibrou, configurou a aceleração do carro, como é que seria a questão da velocidade. Se esse carro desviava de obstáculo, é porque foi programado através de métodos numéricos como ele detectaria esses obstáculos e desviaria deles. Então, essa era a ideia. Esse aqui é um exemplo claro é no caso da passagem de marcha. Então, o momento ótimo de passagem de marcha de um carro é a resolução de um problema de otimização, que você tem que verificar a questão da aceleração e da velocidade para saber o momento certo ou o melhor momento para passar a marcha no carro. Então, essa é uma resolução de um problema numérico que eles implementaram dentro do jogo. Então, no final das contas, os alunos resolviam os mesmos problemas que estavam nos livros, porém com essa contextualização aplicada a uma corrida de carro. No final, teve a corrida, efetivamente, eles chamaram a família e tudo mais, e eles ficaram muito satisfeitos com esse resultado e conseguiram compreender muito melhor a disciplina dessa forma. Então, esse foi um dos resultados obtidos aí com o New Talks, lá nos Estados Unidos. Já na Espanha, a professora Karina, que é uma das colaboradoras do nosso grupo, o grupo Comunidades Virtuais, tem na UFBA, IF Baiano, UNEB, virou uma rede de pesquisa, né, como a professora Aline disse. E esse trabalho de Karina, ela integrou um jogo 3D, que ela chamou de educacional porque ela fez as modificações para que ele tivesse um objetivo educacional, no Moodle. Então, o jogo foi esse aqui, o jogo é o Neverwinter Nights, na época, 2007, se eu não me engano. Esse jogo era um best-seller, então era um dos mais vendidos, e era um jogo 3D para a época, em que tinha um módulo em que qualquer usuário poderia fazer modificações. Então, ela fez as modificações para que tivesse os objetivos educacionais dentro do jogo 3D, e além disso, ela fez um acoplamento desse jogo no Moodle, de modo que a interface que os alunos viam era do jogo, eles respondiam missões no jogo, e o professor recebia essas respostas no Moodle. Então foi um trabalho muito, muito bem feito aí pela professora Karina. Aqui tem uma outra imagem que os alunos estão reunidos, então muitas das atividades eram realizadas em equipes, então cada um tinha uma função e tinha que cumprir essas funções aí, depois se reunir para resolver os problemas. Em uma dessas reuniões ela estava presente, aqui um dos avatares é um professor, e ela contou que uma das atividades no final ela apareceu, né, como personagem, e ela disse que eles tinham que cumprir aquela atividade, senão senão ela poderia matar os alunos. Claro, literalmente o matar aqui é no contexto do jogo, foi uma brincadeira, e matar no jogo significa que o aluno perderia alguns pontos e depois ia reviver. Então, foi um comentário curioso aí que ela falou. E o feedback, é claro, muito positivo pelos alunos, porque eles estavam jogando o jogo que eles já gostavam no final das contas, e era um jogo do momento. E foi feita essa adaptação do jogo para esse contexto educacional, com objetivos educacionais, e ainda ela acoplou o Moodle, que é o AVA mais utilizado aí, justamente por ser de código aberto. Então, ela fez essa adaptação e teve esses resultados aí com o Neverwinter Nights. Esse trabalho que a professora Karina fez é como se hoje a gente pegasse os jogos do momento, como o Free Fire, que é um jogo de tiro, ou mesmo um League of Legends, que é um jogo de disputa entre equipes, 5 contra 5, ou World of Warcraft, que é um jogo de mundo aberto, em que você assume o papel de um personagem e vai cumprindo missões, e você adaptasse isso para um contexto educacional. Então seria algo revolucionário, uma vez que a gente tem aí milhares, se não milhões de jogadores online nesses jogos aí. Bom, um outro jogo, esse aqui
o Robocode. O Robocode, na verdade, foi criado pela IBM para ensino de computação. É uma batalha de robôs, basicamente. E esse trabalho aqui foi apresentado nesse seminário, o SGEC, que é promovido aqui pelo Comunidades Virtuais também, bianual. E uma equipe do departamento lá da Federal de Sergipe apresentou uma aplicação do Robocode para ensino de matemática. Então, eles fizeram uma oficina para formação de professores e para alunos de licenciatura em matemática com o Robocode. Então, na verdade, era para ensino de programação, mas eles perceberam as potencialidades em matemática. Então, aqui tem o robozinho, né? Tem o corpo, a arma e o radar. Então, basicamente, é uma batalha. E tudo que você faz no robô tem que ser programado também. Então, a movimentação, você tem que movimentar o robô. Então, isso tem um conhecimento aqui de coordenadas. Tem a questão da trigonometria para você fazer a rotação da arma, ou mesmo a rotação do carro. Tinha que calcular ângulos em alguns momentos para poder atirar, tem a questão da temperatura, rotação, coordenadas. Então, assim, eles aproveitaram esse Robocode, que na verdade é um open source também, está disponível, e fizeram modificações, inclusive uma cartilha pedagógica para a formação de professores na área de matemática. Então, isso foi um trabalho que eu achei bem interessante também. Foi apresentado aí ano passado, né? Ano passado, nesse evento. Bom, e o próprio Comunidades Virtuais desenvolve vários jogos sérios. Vejam, todos esses que eu estou apresentando são jogos com finalidades educacionais. Então aqui tem alguns jogos do Comunidades. Eu não sei se vai sair o vídeo, se vai sair o áudio. Eu vou tirar. Esse é o Dom, dispositivo oral móvel, se eu não me engano. Era um jogo que tinha relação com relação com equação de segundo grau, então alguns problemas são resolvidos aí com a equação de segundo grau. Esse é um Tower Defense aí sobre a independência da Bahia. Então é uma modalidade de jogo do tipo de defesa de torre, você bota os personagens aí para poder defender a Bahia. Esse é o Janus, que é um jogo sobre o cotidiano, situações cotidianas dos adolescentes. Foi um jogo também desenvolvido aí pela Comunidades. O Tríade foi um jogo 3D sobre a Revolução Francesa, se não me engano, um dos primeiros desenvolvidos aí e veja, 3D, desenvolvido aí pelo Comunidades Virtuais. A gente tem o Industriale, que é administração de cidades inglesa, se eu não me engano, na época aí próximo da Revolução Industrial. Então, veja, sempre com algum tipo de contexto, sempre com algum objetivo educacional. E esses jogos tinham cartilha pedagógica, tinham propostas. O jogo sobre a revolta de Búzios, Ecos da Liberdade, passa aí no cenário de Salvador. Uma curiosidade é que junto com esse jogo tinha um tal de Berimbau Hero. Então tem um tal de Guitar Hero aí que é famoso, eles fizeram Berimbau Hero. É um jogo bem interessante aí. Fiquei curioso pela continuidade. Teve um jogo na época do Hexa também. Teve o In Situ, que é sobre o sistema imunológico. Eles fizeram esse jogo também. E o Guardiões da Floresta, que é um jogo que se passa aí na Amazônia e está relacionado com o folclore brasileiro. Então, com algumas lendas aí. Então, esses jogos todos aí foram desenvolvidos com finalidades educacionais e esses jogos têm orientações pedagógicas. Então, são jogos aí que podem ser encontrados gratuitamente no site do Comunidades Virtuais. Então, veja, existem jogos sérios. Às vezes é difícil de encontrar, mas existem vários jogos sérios desenvolvidos aí e muitas vezes atende às nossas necessidades, mas a gente precisa saber onde procurar. Tem o próprio grupo lá da Universidade de Coimbra, onde eu realizo o meu pós-doutoramento, que também desenvolveu vários jogos. Jogos sérios também pode ser encontrado lá no site da Universidade de Coimbra. Mas a gente não precisa necessariamente de jogos sérios para que o professor faça uma mediação. Existem jogos comerciais que podem ser utilizados também. Na verdade, com a devida mediação, praticamente todos os jogos podem ser utilizados no contexto educacional. Aqui, por exemplo, a gente tem o Angry Birds. Basicamente é você puxar aqui um estilingue com um pássaro raivoso. Ele vai realizar um arco de parábola e vai derrubar uma estrutura e os porquinhos têm que cair. Esse é o objetivo do jogo. Então aqui a gente pode trabalhar equação de segundo grau, a gente pode trabalhar física, lançamento, aqui algumas equações de movimento, alcance, altura máxima.
Enfim, são potencialidades com o jogo que foi popular aí por muito tempo. O Pokémon Go, que foi um dos grandes jogos aí mundiais com o uso de realidade aumentada, ou seja, a gente tem a realidade que a gente conhece, digamos assim, e quando a gente usa o celular, a gente poderia ver elementos do mundo virtual acoplados aí no mundo real. Então, essa seria a ideia da realidade aumentada. A gente tem foi usado para captura de Pokémons. Então, esse Pokémon Go foi um dos maiores jogos que mostrou as potencialidades da realidade aumentada em larga escala. Inclusive, desenvolveu-se outros produtos a partir dessa questão da realidade aumentada, como livros em que você utilizava, por exemplo, o celular, você podia visualizar uma estrutura como o corpo humano e outras relacionadas. Então esse jogo foi utilizado, por exemplo, para ensino de biologia, então discutia essa questão das espécies, que eram os pokémons, né, os bichinhos, que eles estavam em regiões específicas. Aqui a gente tem uma sala em que o professor discutiu a leitura de mapas. Então, no final das contas, os alunos tinham que se guiar por mapas para chegar na região onde tinha Pokémon, ou região onde tinha elementos do jogo. E aí ele desenhou o mapa e começou a ensinar a criança a ler o mapa da própria cidade. Então foi um trabalho aí que pôde ser desenvolvido pelo professor aí, com base no jogo Pokémon, que já estava no gosto das crianças. Outro jogo é o Minecraft, que é muito utilizado também, principalmente pelo público infantil, que é um jogo de construção de blocos. Então são vários bloquinhos, você pode construir a estrutura que quiser e também tem algumas histórias. Você pode criar a sua própria ou entrar na de alguém que já criou. E a gente tem, por exemplo, o Fiocraft, que foi o museu da Fiocruz, o prédio da Fiocruz, do Rio de Janeiro, que foi inserido aí dentro do Minecraft. O apresentador, um dos criadores, inclusive falou pra gente, fez uma apresentação pra gente lá no Comunidades Virtuais. E depois eu assisti, inclusive, uma criança jogando no YouTube e estava dentro do prédio aí do Fiocruz, estava matando os monstros, né? Estava dentro do contexto lá do jogo, dentro do prédio da Fiocruz. Aí eles fizeram uma espécie de museu virtual em que você podia fazer algumas visitas. Você podia fazer uma visita e tinha algumas informações, tinha inclusive informações sobre o coronavírus e tudo. Então, algumas das potencialidades aí do Minecraft. Eu, inclusive, já vi um módulo de ensino de física quântica para crianças dentro do Minecraft. Então, assim, tem várias possibilidades aí com os bloquinhos. Outro jogo comercial que eu gostaria de apresentar é o Assassin's Creed, da Ubisoft. Então, geralmente eles fazem... esse Assassin's Creed é uma série de jogos de contexto histórico. Então, tem, se eu não me engano, da Revolução Francesa, do Egito Antigo, agora eles fizeram dos Vikings. E nesse caso aqui, eles perceberam, eles fizeram tão realista que o cenário onde se passa o jogo, que eles perceberam as potencialidades educacionais e fizeram um módulo de descoberta. E aí, por exemplo, a gente tinha aqui o personagem que estava caminhando pelo Egito Antigo e ele encontrava ele seguia aqui algumas trilhas e ele era conduzido a um passeio, digamos assim, onde era explicado vários aspectos do Egito Antigo. Nesse caso aqui, ó, começava com a origem das pirâmides e seguia aí explicando mais sobre esse contexto. Então, de um modo geral, os jogos têm potencialidades enormes para serem utilizados dentro ou fora de sala, com a devida mediação do professor, e não precisa ser jogos sérios. Podem ser jogos comerciais que já está no gosto dos alunos e que o professor faça um recorte para trabalhar algum assunto específico que seja conveniente, por exemplo. Bom, e aí eu falo um pouco sobre gamificação. Então, se jogos é essa atividade, esse mundo imersivo, a gamificação, por outro lado, utiliza aspectos do game design para contextos que não são de jogos. Então, alguns dos elementos que os jogos apresentam podem ser utilizados em outros contextos, como contexto de treinamento comercial, publicidade ou contexto educacional, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então seria trazer esses elementos dos jogos, elementos que mexem com as necessidades humanas e trazer isso para o contexto educacional. Por exemplo, sistema de recompensa, então com pontos, medalhas, sistema de ranqueamento, sistema de progressão com os níveis, os desafios que aparecem aqui como missões, a questão da interação social, que pode aparecer como competição ou como cooperação, isso aí depende de qual turma, como é que o professor vai trabalhar. Tem uma crítica aí com relação à competição,
mas tem turmas que lidam com isso de uma forma muito, muito positiva. E tem a questão da personalização, o jogador ele quer fazer parte daquilo, ele quer se sentir um agente, ele quer poder customizar, então tem essa questão da personalização e a narrativa também para causar imersão. Então, esses são alguns dos elementos da gamificação que podem ser extraídos aí dos jogos e utilizados em algumas atividades para torná-las mais engajantes, mais motivadoras. E aí tem o EducaPlay, então o professor às vezes quer usar. Você que é professor que está ouvindo agora essa live, gostaria de utilizar alguma dessas estratégias com seus alunos? Olha, pode começar com o EducaPlay. Então, o EducaPlay é uma plataforma com diversas atividades gamificadas. Algumas delas já muito conhecidas, como palavras cruzadas, quizzes, e jogo da memória, e outras que são um pouco mais interessantes, por exemplo, um vídeo quiz, você quer que o aluno assista um vídeo, você coloca um vídeo que pode ser inclusive do YouTube, e você faz cortes, você adiciona perguntas durante o vídeo, então você torna aquela atividade um pouco mais interessante. Inclusive, essas atividades podem ser adicionadas nos ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, e aí você vai atribuir uma pontuação a isso. Então aqui tem um videozinho curto, mostrando um pouco das potencialidades aí. Então, por exemplo, o primeiro é um vídeo quiz. Então, é um vídeo, nesse caso está aqui apresentando um experimento e na sequência aparece uma pergunta. Então, por exemplo, você pode fazer esse vídeo quiz com qualquer vídeo do YouTube, você pode fazer isso. É muito simples lá na plataforma. Aqui a palavra cruzada, quando você quer trabalhar, por exemplo, conceitos chaves. Então, você pode apresentar a palavra cruzada para os alunos fazer e depois discutir esses conceitos. Quando as imagens são importantes, pode-se utilizar jogo da memória, por exemplo. Vou passar aqui. Tem o Map Quiz, que é quando a própria imagem já tem as respostas. Então, por exemplo, aqui é propagação do raio de luz, refletindo e refratando. Então, o que é o meio refletor, o que é o meio refrator, o que é o raio incidente, o raio refratado. Então, já está aqui as respostas, então o aluno vai selecionando. É uma forma aí de atividade também. Outra plataforma muito utilizada é o Kahoot. Então, o Kahoot ele é uma plataforma de quiz, em que o professor cadastra previamente algumas questões e dispara essas questões, e quando ele dispara, projeta na tela, e os alunos vão receber aí quando ele dispara na tela, aparece um código, os alunos vão usar o código no celular, colocar um nome, e aparecem as perguntas que o professor cadastrou na tela. Então, é projetada as perguntas, e no celular dos alunos, eles vão responder somente escolhendo as cores, onde as alternativas já estão lá no quadro, projetadas. E aí vai aparecer a pontuação que ele ganhou, um ranqueamento. E esse aí é o Kahoot. Os alunos adoram o Kahoot, então é muito bom quando você quer fazer alguma atividade curta, ou um levantamento de conhecimentos prévios, ou um fechamento para questões mais conceituais, porque envolve tempo. Essa é uma outra plataforma, é o Khan Academy. Essa plataforma é a Khan Academy. Então, o Khan Academy, a diferença é que ele já tem muito material disponível, também é gamificado, tem medalhas, ranqueamento, pontuação, tem a questão aqui dos avatares também, que o aluno pode escolher. E já tem muito material, matemática, ciências, economia, computação, separado por anos. E a grande vantagem é que você já tem vídeos disponíveis, preparados por professores, você tem material escrito, então tem alguns artigos já escritos, e também você tem questões. Então você pode cadastrar a sua turma aqui, já utilizar, é gratuito também. Tudo que eu estou apresentando, exceto os jogos comerciais, eles são ou gratuitos ou passíveis de serem encontrados, tem uma versão gratuita. O baú do tesouro, então veja, gamificar não precisa ser necessariamente digital. Então a gente tem aqui o baú do tesouro, então eu recebi pelo WhatsApp esse enigma, então basicamente tem 5 códigos de 3 dígitos e um enigma. Eu resolvi o enigma e pensei, bom, eu vou gamificar. Então fui na loja, comprei uma caixinha de esses porta-joias, botei um cadeado de segredo de 3 dígitos e passei uma lista de exercício em equipe, com 5 questões. Os alunos respondiam as 5 questões, cada resposta tinha um código. Então, no final, ele tinha 5 códigos, respondia o problema final, que abria o baú, e dentro tinha chocolate e um QR Codezinho atribuindo a pontuação. Mais para frente, os alunos gostavam muito dessa atividade, mais para frente eu fiz ela digital, porque eu não precisava colocar manualmente os códigos.
E aí essa aqui é a versão digital. Então o professor cadastra previamente as questões, dispara, e aí ele consegue ver em tempo real o acerto ou os erros das equipes. Então ele consegue ir lá na equipe perguntar como é que eles estão e tudo. E o aluno, o que ele vê? Ele vê as questões, ele vai respondendo e tem que responder aqui o enigma. No final das contas, ele bota o quiz, monta a equipe, vai respondendo as questões e no final aparece aqui o enigma e ele resolve e abre o baú, ganhando a premiação. Claro que eles gostam mais de chocolate, então, mas às vezes a gente tem que fazer a versão virtual. Outra estratégia gamificada que praticamente não precisa de nenhum recurso, então, é o Mario Quiz. Na verdade, eu coloquei no contexto de Mario aqui, mas pode ser com qualquer narrativa. Então, as regras são muito simples. Divide a turma em duas equipes, cada um com 10 pontos, e é um jogo de perguntas e respostas. Quando a equipe erra, perde um ponto. Quando ela acerta, ela ganha um item. Aí o item pode ou tirar um ponto dela, ou tirar um ponto da outra equipe, tirar 2 pontos da outra equipe, ou acrescentar 2 pontos dela. Vence quem tiver mais pontos no final. Então, por exemplo, aí tem uma equipe. Esse aqui pode ser projetado do jeito que está aqui, esse PowerPoint pode ser projetado no quadro, ou o professor escreve no quadro 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Ele mesmo e com as perguntas escritas num caderno, então não precisa de nada. Um giz e um quadro faz essa atividade. Então vamos supor que a equipe escolheu um A. Aí tem explique a primeira lei de Newton. Se ela errar, a equipe perde um ponto. Aí passa para a próxima equipe escolher. Se ela acertar, ela vai ganhar um item. Nesse caso, o item escondido foi uma casca verde. Então a outra equipe perdeu um ponto. Então é um jogo muito simples de quiz que dá para o professor interagir aí com a turma e discutir alguns conceitos chaves que ele queira trabalhar com essa turma. Para fechar, tem esse jogo aqui, na verdade. Esse aqui é desenvolvido, eu sou o desenvolvedor desse jogo, que é o Nivelamento Online, que é um jogo que começou para ensino de matemática, hoje matemática e física, mas pode se estender para qualquer área. Então, os alunos têm algumas missões para resolver, tem um ranqueamento, uma lojinha para adquirir itens, e ele responde uma série de questões, podendo assistir um vídeo, pedir dica, trocar questão, eliminar alternativa, e vai acumulando esses pontinhos aí, desbravando, no final das contas, as galáxias do conhecimento. Então, essa é a ideia aí básica do nivelamento online. Então, o nivelamento online tem essa narrativa, né, que a gente começa com as maiores estruturas, são as galáxias do conhecimento. Eu comecei com matemática, mas eu fiz teste aqui durante a pandemia com alunos de agronomia, física, na agronomia, biologia e matemática, para ensino de física, no caso, e comparei com o Moodle. Então, eles fizeram atividades, uma turma fazia atividade no Moodle, a outra turma fazia as mesmas atividades no jogo. Depois eu inverti. E aí coletei o feedback desses alunos e já tive aí os primeiros resultados, que vão sair aí em breve. Então, basicamente, aqui tem as galáxias, são as grandes estruturas. Dentro das galáxias vem as constelações. E quando o aluno entra nas constelações, tem os planetas. Dentro de cada planeta vem uma série de questões do mesmo tipo, no caso, da mesma temática, onde ele pode pedir assistir um vídeo, pular, pedir uma dica, trocar questão, eliminar alternativa. Também tem um ranking, tem algumas missões, inclusive missões personalizadas para reforço de aprendizagem. Tem uma lojinha onde ele vai adquirir esses itens, ele vai passando de nível. Tem um relatório do desempenho dos alunos, então tempo de estudo, como é que ele está em cada galáxia, como é que ele está em cada constelação, a porcentagem de aprendizado dele aí. E em breve vai estar aberto para que os professores coloquem questões ou criem seu próprio mundo. A ideia é que os próprios professores possam, com facilidade, adicionar suas questões ou usar as questões que já estão prontas e criar sua própria trilha para os seus alunos. Então essa é uma das ideias aí. E também vai ser acoplado o Moodle, Facebook e outros ambientes virtuais de aprendizagem aí. Essa é a proposta. E já foi testado com sucesso agora durante a pandemia. Para finalizar, é o último slide. Eu queria falar um pouco sobre avaliação. Então, avaliar jogos é uma coisa extremamente complicada. Mas existem algumas estratégias. Então, esse é um trabalho aqui da professora Ana, que é minha supervisora lá da Universidade de Coimbra, e outros trabalhos também na literatura apresentam algumas estratégias para avaliar. Então, eu compilei isso como um pré-teste. Então, faz um teste de levantamento de conhecimentos prévios, que pode ser com questões abertas ou múltipla escolha, faz depois a interação com a atividade gamificada ou com o jogo e segue com um pós-teste, com a mesma estrutura do pré-teste. Então, esse aqui é um exemplo
de resultados com o nivelamento presencial. Então, era um curso mesmo presencial, que foi o que deu origem ao nivelamento online para ensino de matemática. Então, no curso presencial, eu apliquei um pré-teste e um pós-teste depois da interação e obtive esses resultados aqui. Então, veja, a gente não pode afirmar que os alunos aprenderam aquilo, mas a gente pode afirmar que há indícios de aprendizagem. Quando a gente compila esses vários indícios, aí a gente tem um indicativo mais forte de aprendizado. Além disso, do pré-teste e pós-teste, a gente pode usar questionários, que podem ser questionários abertos para perguntar aos alunos a questão da como é que foi motivação, satisfação e engajamento, aprendizado na perspectiva deles, e pedir para que eles preencham também alguns questionários, já tem alguns questionários validados. Quando você utiliza, por exemplo, um sistema, um jogo, você tem o SUS, que é um teste de usabilidade. Tem também um teste de experiência de usuário. Esse que eu usei foi o eGameFlow. Esse aqui é um resultado do NIL, um resultado real, com essas turmas. Então, em vários atributos, eles responderam perguntas sobre vários atributos. E nesse compilado de respostas, a gente percebeu o máximo é 7 no caso. Então, esse aqui é o compilado das respostas que a gente obteve, satisfatório na maioria dos aspectos, e um destaque especial para a melhoria do conhecimento na perspectiva dos alunos. Esse é um questionário validado, chamado de eGameFlow, especialmente para trabalhar com jogos sérios. Então, é isso. Então, é muito válido a gente estar utilizando essa estratégia, essas metodologias ativas, seja os jogos, sejam as atividades gamificadas, mas é bom também que a gente avalie. De fato, os objetivos que a gente quer com essas atividades, eles estão sendo cumpridos, então é bom que a gente avalie, e esse seria uma ideia de como avaliar. É isso, pessoal. Muito obrigado.